Olá, eu me chamo Ana Karina, sou estudante do mestrado profissional de Educação Física da primeira turma do núcleo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse mapa conceitual foi solicitado como avaliação da primeira disciplina Problemáticas da Educação Física. Desde já, gostaria de informar que eu realizei a confecção de 2 mapas. Um, retratando as temáticas trabalhadas durante as semanas no módulo, e o outro com problemáticas levantadas durante os encontros presenciais com a professora doutora Érica Suruagi. A primeira problemática trabalhada no módulo foi em relação à atuação docente, e nela eles levantam 3 tipos de atuações docentes. As práticas tradicionais, onde o professor tem uma visão reduzida, esportivista, utiliza apenas os esportes clássicos, basquete, futebol, handebol e vôlei em suas aulas, privilegia os alunos mais capacitados, mais habilidosos e exclui os menos habilidosos. A outra atuação docente se refere ao abandono do trabalho docente, aos professores descompromissados que utilizam na maioria de suas aulas a prática do rola-bola, que nós chamamos de desinvestimento pedagógico, e o professor também não faz intervenção nenhuma na aula. A terceira atuação docente remete às práticas inovadoras, que surgiram na década de 80, onde o professor tem o empenho de ensinar conteúdos específicos da educação física a partir da cultura corporal. A segunda problemática desenvolvida foi a relação entre a teoria e a prática, do saber fazer ao saber sobre o fazer. O saber fazer limitava-se apenas aos conteúdos procedimentais da educação física, e o que se propõe é ampliar a visão dos esportes tradicionais apenas. Para isso, a gente precisa vencer a resistência dos alunos que estão acostumados com as práticas tradicionais esportivista, ou até com a prática do abandono docente em relação ao rola-bola, mostrando a eles a importância dos procedimentos conceituais e não só procedimentais, cabendo à educação física, através das práticas da cultura corporal, promover experiências significativas do movimento aos alunos, que compreendam criticamente os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Darido aponta que é importante a formação continuada dos professores, uma formação de qualidade, onde os professores entendam sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. A terceira problemática se refere aos aspectos legais. Para isso, nós traçamos uma linha do tempo para relacionar as leis e as atuações da educação física. A primeira lei é a Lei 4.024 de 1961. Nela, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médios aos alunos de até 18 anos. Em 1971, surge a Lei 5.962, que, com mudanças na ampliação da obrigatoriedade da educação física a todos os níveis de ensino e facultativa a quem estudasse à noite, trabalhasse mais de 6 horas por dia, tivesse idade superior a 30 anos, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. Percebe-se com isso que a educação física era vista apenas como uma função de preparar o trabalhador na lógica capitalista. Em 1996, a Lei 9.394, a educação física passa a ser entendida como um componente curricular, como os outros, e obrigatória na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos, e deixa de ser obrigatória no ensino superior. Em 2003, surge a Lei 10.793, que é a lei que está em vigor atualmente. A facultatividade não só agora é ao ensino noturno, mas também a trabalhadores, militares, pessoas com mais de 30 anos, mulheres com prole e alunos com doenças infecto-contagiosas. Cabe ao professor convencer essas pessoas liberadas da prática a participarem das aulas
entendendo que a educação física não se limita aos procedimentos, às aulas práticas, e que é também um componente curricular tão importante quanto os demais, justificando-se, claro, apenas o afastamento do aluno portador de doenças infecto-contagiosas, que aí sim deve se afastar de todas as disciplinas e não só da educação física. Outra problemática se refere ao afastamento e à indisciplina. Segundo os autores do texto, os alunos se afastam das aulas de educação física, especialmente quando avançam no ciclo escolar. E existem vários motivos que justifiquem esse afastamento. Normalmente, muitos alunos utilizam dispensas mal interpretadas. As aulas oferecidas no contraturno escolar também favorecem muito esse afastamento, porque muitos dos alunos já começam a trabalhar, têm que tomar conta dos seus filhos em casa e alguns pais justificam que não possuem condições de pagar passagem para os alunos voltarem à escola no contraturno, pois moram longe das escolas. Outro motivo é a repetição dos conteúdos e a pouca diversificação dos mesmos, normalmente os ensinos dos esportes descontextualizados. O insucesso dos alunos menos habilidosos também é um dos motivos dos afastamentos. Eles passam a evitar tais práticas para não expor suas dificuldades aos demais. Pontua-se também a exclusão de gênero e o reforço a esse preconceito, que está diretamente relacionado ao nível de habilidade. A proposta de superação para esse afastamento é um ensino inclusivo com práticas renovadoras, práticas diversas, aulas criativas que acolham e encorajem os alunos. Outro problema relacionado é a indisciplina, o desrespeito e as agressões. Os professores apontam os problemas individuais, familiares, relacionados à comunidade, e os alunos dizem que as aulas são desinteressantes. A escola atribui à família a culpa da indisciplina e a família espera que a escola imponha limites, ensine valores importantes. Esse problema só será superado conjuntamente e com cooperação de todos os interessados. A carência de referências sociais que inspirem valores fundamentais para uma convivência respeitosa, justa e solidária também é citada. E no texto estudado, algumas propostas são apresentadas para a superação desses problemas, como o Sport Education, a aprendizagem cooperativa, a responsabilidade pessoal e social e o futebol calhejeiro. Outra problemática é relacionada ao ensino do esporte. Normalmente, ele é direcionado ao treinamento e ao rendimento e à padronização esportiva, um ensino apenas de regras e fundamentos dos esportes tradicionais e, com isso, a seleção dos mais habilidosos. O professor é visto como treinador e os alunos como atleta. Essa prática privilegia a minoria mais habilidosa e exclui a minoria que se sente fracassada. O esporte da escola ele deve ter um tratamento didático e pedagógico que garanta a equidade, onde todos participem, modalidades esportivas diversificadas durante todos os anos de ensino e aulas tematizadas que favoreçam a aprendizagem dos alunos. Utilizar o jogo como estratégia de ensino, que garanta o tratamento mais simplificado, interessante e criativo, que possibilite a participação de todos e não valorize o gesto técnico apenas. Aulas que tenham significado, que respeitem as características individuais e as limitações de cada aluno. A última problemática trabalhada foi em relação às questões de gêneros. No texto, ele fala de corpos diferentes e também conceitua gênero, orientação sexual e sexo. Ao gênero, ele atribui a condição social, a visão que a sociedade tem, isso é que separa o masculino do feminino. A orientação sexual é como cada um lida com seus desejos particulares, por homens e mulheres, ou homens ou mulheres. O sexo são características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Os professores tendem a separar meninos e meninas nas atividades. Isso é visto como uma dificuldade docente. As aulas acolhedoras a todos e a todas
Os alunos devem ser respeitados, não deve delimitar o acesso às aulas e deve-se também fazer uma proposta de atuação que sensibilize os alunos a situações inclusivas e que respeitem a diversidade. Experiências ofertadas a meninos e meninas que diminuam as diferenças históricas culturalmente construídas. Historicamente, os meninos têm acesso a brincadeiras que estimulam o desenvolvimento do acervo motor, enquanto a maioria das meninas são estimuladas apenas a brincar de bonecas e casinha. Naturalmente, a maioria das meninas são menos habilidosas que os meninos. Precisamos de práticas que diminuam essa distância cultural. Por fim, gostaria de agradecer e, na sequência, apresentarei o outro mapa conceitual construído durante os encontros presenciais com a professora doutora Érica Suruagi. Lá, nós conseguimos levantar várias problemáticas diferentes das que foram trabalhadas durante as semanas, mas não menos importante, e que a gente vê uma conexão entre as problemáticas. Elenquei 6 delas. A primeira delas, e talvez a mais importante, seja a fome. A maioria muitas famílias dos nossos alunos se encontram abaixo da linha da pobreza, né? E quando chegam na escola, acham merendas sem nutriente. Com isso, existe a perda da concentração e da capacidade cognitiva dos alunos. Percebemos também que nos últimos 4 anos houve um esvaziamento das intervenções dos poderes públicos dentro das comunidades e em várias esferas. Na assistência social, por meio dos CRAs. Na saúde, por meio dos serviços ofertados pelos postos de saúde e dos agentes de saúde. E na área de esporte, com o desaparecimento de projetos e programas que trabalhassem com políticas públicas de esporte e lazer, e sem a garantia dos direitos constitucionais. Outra problemática foi em relação à violência, né, que encontramos na origem dela a violência doméstica, a violência social e a violência na escola. Propomos, para vencer essa violência, uma estratégia com projetos interdisciplinares para aproximar a comunidade escolar e desenvolver na escola a política de paz. A problemática vivenciada pela maioria dos professores de educação física também está relacionada à falta de estrutura e material pedagógico. A maioria das escolas não possuem quadras, as que possuem as quadras não são cobertas e os professores são obrigados a dar aula em pátios, salas de aula ou até espaços públicos fora da escola, quadras, campos de várzeas e praças, sem material didático pedagógico, tanto para as aulas práticas